Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Jéssica, nossa intérprete, para conversar com vocês sobre processos de independência na América, o caso da independência do México, né? Esse país que vai se tornar independente aí no início, né, do século XIX, que é marcado, né, o início do século XIX é marcado pelo processo de independência das colônias aqui na América. Vamos dar uma olhadinha no objetivo, né? Conhecer aí o processo de independência mexicana e analisar os protagonismos, né, populares nesse processo de independência do México, fazendo aí a sua independência no início do século XIX, né? Vamos retomar aí alguns conceitos, né? Você lembra sobre qual império pré-colombiano os espanhóis construíram o vice-reinado da Nova Espanha, né? Trago aqui para você essa representação do vice-reinado da Nova Espanha, né? E a qual grupo social pertencia a maior parte da população desse vice-reinado. Diferente da América Portuguesa, que tinha uma administração mais centralizada, devido à extensão territorial do Império Colonial Espanhol, a Espanha vai dividir, né, a América em áreas administrativas. Então aqui ficava, né, o vice-reinado da Nova Espanha, vocês percebem ali, ocupando territórios que hoje pertencem aos Estados Unidos, né? Principalmente aqui nessa região dos Estados Unidos, a gente vai encontrar Texas, Novo México, Los Angeles, né? Essa região inicialmente pertencia à Espanha. Então aqui, né, o vice-reinado da Nova Espanha se localizava na América Central e sua capital, a cidade do México, né? Então um dos vice-reinados que a Espanha tinha na América, né? E o México, essa região do México, a cidade do México, era também a antiga capital do Império Azteca, os astecas que ocuparam a região antes da chegada dos espanhóis, né? E sua população ela era formada principalmente por indígenas e mestiços, né? Que é uma característica da sociedade colonial espanhola. No topo da pirâmide social estavam os chapetones e o clero. O clero, membros da Igreja Católica, e os chapetones eram espanhóis que viviam na América, né? Eram nobres, geralmente nobres espanhóis, que vieram para a América e trabalhavam na administração colonial. Abaixo dos chapetones e do clero estavam, né, os crioulos e os indígenas e os negros escravizados. Então, para a gente entender aí um pouquinho dessa população que compunha a sociedade colonial espanhola. Então, aqui para refletir, né? O processo de independência do México, ele foi bastante longo, né? E ele é marcado pela presença de camponeses, né? Liderados aí por dois padres, Padre Hidalgo e Padre José Morelos. Então, a gente vai ter aí esses camponeses, né? Lutando pela independência sob a liderança desses dois padres, né? E quais eram aí as principais reivindicações dos camponeses mexicanos? O que será que eles desejavam, né? E aqui estátua, né, do Padre Miguel Hidalgo na cidade do México, né, representando aí uma dessas lideranças pela independência do México. Então aqui dando continuidade, né, o Império Espanhol em crise, né? Entre os anos de 1808 e 1824, o Império Espanhol na América desmoronou. Como o professor explicou a vocês, esse início do século XIX, ele é marcado pelo processo de independências da América. Não foi só o México que havia se tornado independente. Várias regiões da colônia espanhola vão se tornar independentes nesse início do século XIX. Desde o México até os países aqui na América do Sul, né? Na América Portuguesa também não foi diferente, né? Nós vamos ter a independência do Brasil em 1822.
Esse início do século XIX, né, a gente tem um contexto histórico com a Revolução Francesa que ocorreu na Europa no final do século XVIII, as ideias iluministas, né, e a crítica que era feita ao antigo regime, a crítica que era feita à política mercantilista, a Revolução Industrial, né, e a Inglaterra procurando novos mercados, e também incentivando a independência dos países aqui na América, uma vez que, com esses países independentes, eles tinham mercado consumidor, eles tinham acesso à mão de obra, eles tinham acesso à matéria-prima, uma vez que se quebrava o pacto colonial e aquela ideia, né, de que a colônia só pode comercializar com a sua metrópole, né? Então, nesse período de 1808 a 1824, nós vamos ter aí quase 2 dezenas de países se tornando independentes aqui na América, né? Então é um processo de independência dos países aqui da América, né? Esse sopro de independência passa pela América. E entre os principais motivos desses processos de independência, a gente pode citar, né, as reformas borbônicas, né, do rei da Espanha, e a tentativa da coroa espanhola em aumentar, né, o controle sobre as suas colônias aqui na América. Então houve um aumento dos impostos, né? O rei aumenta os impostos, gerando uma insatisfação muito grande dos colonos, que já pagavam altos impostos. Vamos lembrar que na América Espanhola havia mita, encomenda, que eram formas de exploração, havia os impostos, e o rei resolve ainda aumentar esses impostos e aumentar o controle colonial que exercia aqui na América, né? E a opressão fiscal, né, que vai gerar insatisfação dos colonos, né? Essa obrigatoriedade em pagar os impostos cada vez mais abusivos, impostos esses que eram remetidos à coroa espanhola. Então apresenta aqui os principais motivos, né? E a gente tem aí a influência do movimento iluminista, do ideário da Revolução Francesa, né? As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, e a luta, né, por nações livres, né, de se tornarem libertas desse controle metropolitano. E aqui eu trago para vocês essa divisão, né? Como eu disse, nós explicamos, o território colonial espanhol aqui na América, ele é dividido em capitanias e vice-reinados. Olha aqui, ó, vice-reinado do Rio da Prata, aqui na América do Sul, onde hoje a gente vai ter a Argentina, né? Capitania Geral do Chile, vice-reinado do Peru, vice-reinado da Nova Granada. Então havia uma divisão, né, territorial na América Espanhola mais descentralizada. O desejo da autonomia das elites, também apontada como um dos fatores desse processo de independência, e a invasão de Napoleão Bonaparte na Península Ibérica. Quando a gente fala Ibérica, você vai lembrar de Portugal e Espanha. Napoleão Bonaparte havia, em 1806, decretado bloqueio continental, o que impedia que países europeus comercializassem com a Inglaterra. Quem desrespeitasse o bloqueio continental teria o seu território invadido pelas tropas francesas de Napoleão Bonaparte, que foi o que aconteceu com Portugal e Espanha, que romperam com o bloqueio continental, eles dependiam do comércio com a Inglaterra. Então, primeiramente a Espanha vai ser invadida pelas tropas napoleônicas, posteriormente Portugal, o que gera uma desorganização na administração colonial, né? Quando Napoleão Bonaparte invade a Espanha, por exemplo, ele destrona o rei espanhol e coloca o seu irmão para governar a Espanha. Então a relação que existia entre os chapetones, os crioulos que viviam aqui na América, com a administração metropolitana, ela se rompe, né? E é nesse momento em que a insatisfação com esse aumento de impostos, com o controle metropolitano, ele toma corpo aqui na América e eles vão lutar por esse processo de independência, devido também aí à invasão de Napoleão à Península Ibérica e à desorganização gerada na administração colonial. E aqui a gente tem uma atividade, peço para que você cite ao menos um motivo que levou, né, à crise do Império Espanhol aqui na América. Responda a atividade e a gente já corrige juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Aqui, peço que você cite ao menos um motivo que levou à crise do Império Colonial Espanhol aqui na América, né? Então aqui, trago para vocês, né, as reformas borbônicas, a reforma do rei espanhol e o aumento dos impostos, a invasão, né, da Península Ibérica, a invasão da Espanha pelas tropas napoleônicas e as ideias iluministas, né, de liberdade e o desejo de autonomia das elites crioulas, né, os crioulos que eram descendentes de espanhóis que viviam na América, tinham poder econômico, mas pouco poder político e religioso, né? Primeira tentativa, né, então, dessa independência do México. Em 1810, milhares de camponeses liderados pelo padre Miguel Hidalgo iniciaram aí uma luta armada por independência e divisão de terras, inclusive as terras da igreja, entre as pessoas mais pobres, né? Com medo dessas ideias, os chapetones, espanhóis que viviam na América, e a elite crioula se uniram e esmagaram a revolta, né? E o padre Hidalgo foi fuzilado. Então a elite crioula quer uma independência, mas ela quer uma independência sem grandes mudanças na estrutura social. E aqui a defesa do padre Hidalgo, né, é reforma agrária, distribuição de terra, o que assusta a elite crioula, assusta os chapetones, que se opõem a esse movimento, traga aqui a imagem do padre Miguel Hidalgo, e vão controlar esse movimento, prender e fuzilar o padre Miguel Hidalgo, né? Na sequência, após o fuzilamento do padre Hidalgo, a luta prosseguiu sob a liderança de outro padre, né? José Maria Morelos, que considerava os ricos e altos funcionários inimigos da nação. Então também tinha um discurso muito próximo ao padre Morelos, né? Ele propunha que fossem tomados os bens dos ricos e distribuídos aos pobres, o que, novamente, é claro, assusta a elite crioula, assusta os chapetones, que vão se unir, vão continuar unidos para combater esse movimento emancipacionista liderado aí por uma liderança popular, que é o padre Morelos, né? Morelos também vai acabar fuzilado, né? Trago aqui para vocês essa imagem, né? Quando a gente fala do México, a gente lembra de tantas coisas do México, né? Das praias mexicanas, dos seriados que foram produzidos lá e também da Nossa Senhora de Guadalupe, né? Que é a padroeira do México, né? E é um dos símbolos da identidade mexicana. No processo de independência que ocorria no México, os rebeldes ostentavam estandartes, né? Como se fossem bandeiras que representavam a Virgem de Guadalupe, não naquele estereótipo, né, de uma mulher branca que lembrava uma mulher europeia, e sim como uma virgem mestiça, né, morena, assim como milhões de nativos do México. Por isso que a Virgem de Guadalupe, além de ser padroeira do México, é também um símbolo da identidade mexicana. Já que a gente está falando sobre a Virgem de Guadalupe, trago aqui uma atividade para você, né? Uma das características marcantes, né, das lutas pela independência do México foi o uso do estandarte da Virgem de Guadalupe. Qual relação pode ser estabelecido entre a Virgem de Guadalupe e a luta pela independência do México? Responda a nossa atividade, a gente já corrige.
Galera, vamos corrigir o nosso exercício, né? Qual a relação pode ser estabelecida entre a Virgem de Guadalupe e a luta pela independência do México? Trago aqui a resposta, né? Os revoltosos que foram liderados pelos padres Hidalgo e Morelos, eles carregavam estandartes, né, da Nossa Senhora de Guadalupe, uma virgem mestiça, diferente daquele ideal, né, de representação da Virgem Maria europeia. Essa virgem ela é mestiça, morena, como grande parte da população do México que desejavam o acesso à terra. A Virgem de Guadalupe, além de ser padroeira do México, é um dos símbolos da identidade mexicana, né? E aqui a independência, né? Quem aí vai conduzir esse processo de independência é o general Agustín de Iturbide, um militar mexicano das forças espanholas que foi escolhido para conter as revoltas encabeçadas pelo padre Hidalgo e Morelos, né? Após a vitória, ele, juntamente com as elites locais crioulas e os chapetones, tomaram o poder e proclamaram a independência do México em 1821. Em um primeiro momento, o general esteve ao lado das tropas, né, lutando contra a independência do México, essa independência quando ela era liderada pelo padre Hidalgo e Morelos. Posteriormente, né, se junta às elites locais crioulas, brancas, europeias e os chapetones e vão tomar o poder e proclamar a independência do México em 1824. Né? E ele vai assumir uma característica importante, né? No ano seguinte, ele dá um golpe, o Agustín de Iturbide, ele se autoproclama imperador, né? Com o título de Agustín I. Daí agora comento com vocês que é comum nas independências das colônias aqui na América que ao se tornarem independentes, elas optam por um regime republicano presidencialista comparado ao modelo dos Estados Unidos, né? Quem vai fazer diferente disso? O Brasil, que ao se tornar independente vai ter um regime monárquico, e o México, né, por um curto período de tempo, também vai ter uma monarquia aí com o Agustín de Iturbide, né? Pouco depois, no entanto, né, a elite crioula do México, com a ajuda do exército, derruba o imperador e proclama a república, seguindo assim o modelo pós-independência comum na América. Qual é esse modelo pós-independência comum na América? A adoção de uma república presidencialista, seguindo o modelo norte-americano, que fizeram a independência e proclamaram a república. Esse é o modelo, é o padrão. Quem vai fazer diferente? O Brasil, que vai, né, ter a sua independência e vai manter uma monarquia, e o México por um curto período de tempo, né? Pós-independência, na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas, né? Antes dessas independências, né, dos países, das colônias espanholas, nós tivemos a independência do Haiti liderada por negros escravizados, o que causou um temor na elite. Com exceção do Haiti, os outros países que fazem a independência, quem faz a independência desses países na América Espanhola são essas elites crioulas, né, os descendentes de espanhóis que viviam aqui na América. Não vai haver mudanças reais para a população. Aquele desejo do padre Hidalgo e do padre Morelos no México, né, de distribuição de terra, de acesso à terra para a população, isso não vai acontecer, né? A população mestiça, os indígenas e os negros e negras escravizados vão continuar excluídos aí do processo, né, de cidadania, do direito à posse de terras e tantos outros direitos políticos, econômicos e sociais negados a essas populações pós-independência. Não diferente acontece isso no Brasil também pós a independência, né? Por isso a concentração de terras em mãos, né, de poucos e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres se mantiveram inalteradas nessas colônias pós a sua independência, beleza? Pós-independência, né, a América Central ela esteve unida ao México até 1824. O México é um país da América do Norte e a América Central unida até 1824, quando proclamou a sua independência com o nome de Províncias Unidas da América Central. Posteriormente, né, sob forte pressão inglesa e norte-americana, a região se fragmenta, né, em várias outras repúblicas, como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá,
Costa Rica, né? Vão aí se formar em várias pequenas repúblicas. Convido você agora a gente fazer uma atividade, né? Observe aqui o mural, detalhe, né, da pintura do mural de Juan Ogam. O que está sendo representado do processo de independência do México, né? Será que quando a gente olhar o mural a gente vai identificar alguns personagens, né, desse processo de independência do México? Responda a atividade e a gente já faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? O que está sendo representado do processo de independência do México? Identificaram aí alguns aspectos, né? Então, o pintor quis representar a luta dos camponeses mexicanos liderado pelos padres, né? Pelo padre Miguel Hidalgo e José Morelos, que defendiam a divisão de terras entre os pobres. Então a gente tem aqui a figura do padre, a gente tem a presença, né, de mestiços, de indígenas, de africanos. Aqui em cima, né, a representação da Virgem de Guadalupe, né, os estandartes aqui, e essa representação dessa tentativa de independência do México. Aqui a nossa retomada de conteúdo, né, a luta pela independência do México, iniciada no início do século XIX pelos padres Hidalgos e Morelos, né, que tinham uma visão da independência, né, em dar possibilidade de ascensão social à população excluída. O estandarte da Virgem de Guadalupe era utilizado nesses movimentos, né, como um sinônimo de identidade nacional, e hoje a Virgem de Guadalupe ela é padroeira do México e é uma identidade nacional, né? A repressão a esses movimentos liderados pelo padre Hidalgo e Morelos e a continuidade da luta da independência pela elite crioula mexicana liderada pelo general Agustín de Iturbide, né? E quando o México faz a sua independência, mantém-se as desigualdades nas estruturas sociais do país. Aqui as nossas referências. Agradeço a sua presença, a sua paciência. Jéssica, obrigado, né, nossa intérprete. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.